Por que será que tantas resoluções de ano novo parecem desaparecer antes mesmo de fevereiro chegar? O que vamos fazer aqui é investigar a psicologia por trás desse ritual anual para entender os padrões que levam ao fracasso. E, mais importante, como é possível mudar esses resultados. Olha, os dados são bem claros. Pesquisas mostram que uma parcela significativa, 55% das pessoas que fazem resoluções de ano novo, eventualmente acaba abandonando essas metas. Mas isso aponta para algo muito maior do que uma simples falta de força de vontade individual. Estamos falando de um padrão de comportamento previsível, em grande escala. É um fenômeno humano que vale a pena analisar de perto. Para a gente entender esse ciclo, vamos começar explorando o que é conhecido como efeito começo do zero. A questão é, por que certas datas têm esse poder quase magnético de nos motivar a mudar? A psicologia dá um nome para esses momentos, marcos temporais. Pense no ano novo, na segunda-feira ou até no seu aniversário. São datas que se destacam dos dias comuns e funcionam como um ponto de virada na nossa percepção do tempo. É como se eles funcionassem como um botão de reset na nossa mente. Eles criam uma separação psicológica, nos dando a sensação de uma página em branco. Isso permite que a gente deixe os erros do passado para trás, como se pertencessem a um capítulo que já foi encerrado. Isso não é só uma ideia abstrata, não. A gente consegue observar esse efeito em dados do mundo real. Uma pesquisa da UCL, por exemplo, mostra picos bem nítidos na frequência em academias logo depois desses marcos temporais, seja no começo da semana, do mês ou do ano. O que nos leva à grande pergunta, né? Se o começo tem toda essa força, o que acontece com esse ímpeto todo? Porque essa motivação inicial parece simplesmente evaporar com o tempo. Para entender como ter sucesso, a gente precisa primeiro analisar a anatomia do fracasso, ou seja, quais são os padrões que levam a maioria das pessoas a abandonar suas metas. E aqui a gente encontra uma armadilha psicológica importante, identificada por pesquisadores da Universidade de Toronto, a síndrome da falsa esperança. É um ciclo bem definido. A pessoa estabelece metas muito irreais de mudança e quando o fracasso acontece, a frustração é desproporcional. Uma pesquisa da Ipsos nos ajuda a entender os motivos práticos. A perda de motivação é o principal fator, com 35%. Mas logo em seguida vem razões bem concretas, como a falta de tempo e a simples mudança de prioridades. Tem aquela frase famosa, né? Sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. É uma ideia inspiradora, sem dúvida, mas quando se trata de estabelecer metas, ela pode ser perigosa. Sem um plano realista, sonhos grandes podem se transformar em frustrações igualmente grandes. O ponto central, então, parece ser este. O problema não é o sonho em si, mas a falta de uma ponte que conecte esse sonho com as ações do dia a dia. A inspiração te dá o destino, mas é o sistema que constrói a estrada. A propósito, se esse tipo de análise ajuda a entender melhor como tomamos decisões, considere apoiar o canal. Deixe seu like, compartilhe e se inscreva. Bom, agora que já analisamos o fracasso, vamos para a parte construtiva. O método para mudança. Sim, existe um framework comprovado que ajuda a trocar promessas vagas por um processo bem mais estruturado. Fica claro que o antídoto para esperanças vagas e motivação que some não é simplesmente ter mais força de vontade. É ter um sistema melhor. Uma ferramenta, digamos, cognitiva, feita para trazer clareza e estrutura para os nossos objetivos. Esse sistema é o Framework SMART. É um acrônimo em inglês, e cada letra representa um critério que ajuda a transformar uma meta abstrata em um plano de ação. Específico, mensurável, atingível, relevante e com um prazo definido, ou seja, temporal. Vamos pegar um exemplo bem clássico para ver como isso funciona na prática. Uma resolução comum. Este ano, vou aprender uma nova língua. Como essa frase se transforma quando a gente aplica o filtro SMART? Olha só a diferença. A gente sai de um desejo totalmente vago para um plano de ação concreto. Vou aprender o básico de espanhol por uma viagem. Vou usar um aplicativo por 15 minutos, 5 dias por semana e completar o nível iniciante em 6 meses. A especificidade é a chave aqui. Ela remove aquela névoa de ambiguidade que geralmente leva à procrastinação. Ela dá ao cérebro um alvo claro, um primeiro passo concreto a ser dado. No fim das contas, tanto os dados quanto a psicologia por trás deles sugerem uma mudança fundamental na maneira como a gente costuma encarar a mudança pessoal. A conclusão é que a mudança não é um evento único, como o dia 1º de janeiro.
Ela é um processo construído com pequenas ações executadas e repetidas consistentemente nos dias comuns. E isso nos deixa com uma reflexão. Será que a mudança precisa mesmo de uma nova data no calendário? Ou será que o que ela realmente precisa é de um método melhor? Um método que sobreviva aos dias comuns. Sabe o que eu quero saber mais, saber tudo, descobrir o mundo, sair desse escudo. Cada clique é um passo rumo ao saber. Aprenda tudo, story. Deixe seu like,